Olá, bem-vindos a mais um vídeo do mini curso Google Earth Engine no ensino de introdução ao censuramento remoto e ao geoprocessamento. Dando continuidade, vamos falar sobre processamento de dados geográficos, mais especificamente sobre processamento de dados matriciais. Então, aqui a gente tem algumas operações que podem ser aplicadas a imagens e outras que são aplicadas a coleções de imagens. Novamente, é importante a gente entender essa diferença entre operações que são aplicadas a imagens e a coleções de imagens. Para a gente tratar do assunto processamento, corrigir aqui, de processamento de dados matriciais, eu vou utilizar como referência a álgebra de mapas de Tomlin, onde ele define que três grupos de operações que podem ser aplicadas a mapas, mas mais especificamente, na verdade, a imagem, a dados matriciais. Então, temos as operações locais. Nesse caso, o valor de uma localização no mapa de saída é calculado a partir dos valores da mesma localização em um ou mais mapas de entrada. Então, a gente pode incluir expressões lógicas, expressões aritméticas, para classificar como alto risco todas as áreas sem vegetação e com inclinação superior a 15%. Então a gente estaria utilizando, por exemplo, dois mapas de entrada. As outras operações são as operações focais. Então essas operações, ela utiliza como base uma vizinhança. Então é calculado com base uma vizinhança. Então, a partir dos valores de uma vizinhança, da mesma localização no mapa de entrada. E aí ela vai incluir expressões como calcular a média dos valores do mapa, por exemplo. A gente pode aplicar aqui uma janela de 3x3 e calcular a média dentro desta janela. As operações zonais utiliza como base o dado de entrada, mas ele pega umas regiões. Então o valor de uma localização no mapa de saída é calculado a partir dos valores de uma vizinhança espacial na mesma localização em um mapa de entrada. Às vezes, essa vizinhança é em relação a um segundo mapa de entrada, que é esse mapa que tem as regiões aqui. Então, elas incluem expressões como, dado o mapa das cidades em um modelo digital de terreno, calcular a altitude média para cada cidade. Então, em cada cidade a gente estaria calculando a altitude média. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, operações locais, o exemplo mais simples são operações aritméticas. Eu poderia pegar uma imagem 1, somar com a imagem 2, poderia tirar a raiz quadrada de uma determinada imagem. O Google Earth Engine tem um recurso interessante, que ele permite a gente escrever expressões no formato textual. Então, por exemplo, aqui tem uma expressão que eu estou dizendo, olha, vou aplicar a expressão A mais B vezes C. Porém, eu tenho que dizer o que é o A. Então, o A, eu vou pegar aqui a banda B1 dessa imagem. O B eu vou pegar a banda B2, o C eu vou pegar a banda B3. Então, na verdade, aqui eu estou somando a banda B1 mais a banda B2 e multiplicando pela banda 3. Um outro exemplo que a gente pode fazer com... Já tem muitos índices de vegetação, índice de água, diversos índices. É muito comum utilizar o que a gente chama de diferença normalizada. Que é essa expressão aqui, por exemplo. A diferença normalizada entre B1 e B2 é B1 menos B2 sobre B1 mais B2. E aí a gente pode usar diretamente aqui a operação normalize difference, passando B1 em B2. Aqui tem outras operações, por exemplo, ao invés de usar expressões, eu poderia aplicar diretamente esses métodos de somar, de subtrair, multiplicar. Então, existem infinidade de possibilidades de expressões aritméticas que entraria dentro dessa categoria de operações locais. Eu vou aqui para alguns exemplos. Para a gente poder visualizar alguns exemplos de operadores locais. Um caso útil de operações aritméticas, caso bem, não diria, porque tem diversos outros casos úteis, mas um caso muito comum é o cálculo desse índice de vegetação, que é o NDVI, que é essa diferença normalizada entre as bandas
do infravermelho próximo, né, e a banda do vermelho. Então, como que a gente vai calcular isso aqui? Então, vou partir aqui para o exemplo. Então, eu tenho aqui um exemplo, né, de processamento de dados matriciais, né, de imagens. Então, o NDVI, né, é um exemplo, um bom exemplo, né, de operador local, né, e que a gente utiliza bastante, com bastante frequência. Então, eu tenho aqui como entrada uma imagem, né, e eu vou utilizar, né, aquela primeira abordagem. Eu passo diretamente a expressão aqui, ó, NIR menos head dividido por NIR mais head, onde NIR é a banda B5, né, que é a banda do NIR. Isso no Landsat 8 e no Landsat 9, né, por exemplo. No Landsat, até o Landsat 7, né, seria o B4, né, B4 que seria a banda NIR, né, e o B3 seria a banda head. Então, eu vou fazer esse cálculo, vou adicionar no mapa aqui, né? Então, a gente já viu aquela questão da visualização, né? Então, eu estou aqui com valores mínimos entre menos 0.5 e 0.8 e a paleta Blue, White e Green. Então, aqui eu tenho como resultado aqui. Então, aqui em São Luís, a gente visualizar a área urbana, né? A gente consegue ver claramente aqui as áreas, né, que tem da vegetação. Então, aqui é o Parque Tapiracó, né? E o Parque... Me perdi aqui. E aqui o Parque do Calhau. Fugiu o nome. Fugiu o nome do parque aqui, mas é aqui no Calhau. E outras áreas mais distantes aqui. Mas agora vamos pensar o seguinte, né? Eu peguei aqui uma única imagem, né? Eu peguei essa imagem aqui, eu sabia o código dela, eu peguei uma imagem e apliquei esse NDVI nessa imagem. Mas se eu quisesse aplicar essa cálculo de NDVI para uma coleção de imagens, né? Por exemplo, eu tenho uma série temporal, né, e quero calcular o NDVI de todas essas imagens. Como é que eu faria? Então eu tenho uma operação que é aplicada a uma imagem. Se eu preciso aplicar em uma coleção de imagens, eu uso o quê? Aquela operação map, né? Lembra dela? Então a gente pode usar um map para a gente poder aplicar em várias imagens. Então aqui eu vou, por exemplo, acho que eu já tenho aqui implementado. Acho que está em bônus, né? Então, eu vou definir aqui um período, né, 2015 a 2023. Eu vou definir, né, uma localização, né, e eu quero imagens, estou bem restrito aqui, né, quero imagens abaixo de 1% de cobertura de nuvens. Agora, como eu vou precisar aplicar uma função, né, eu vou ter que colocar aquela cálculo daquela expressão dentro de uma função. Então, eu criei uma função aqui, cálculo NDVI, que recebe uma imagem, né, e retorna uma nova imagem, né, que é esse resultado dessa expressão aqui. E aí eu vou aplicar, né, para toda essa minha coleção de imagens do Landsat 8, né, essa função de cálculo do NDVI. Aí eu imprimo, né, essa coleção e adiciono ao mapa aqui. Observe que eu estou adicionando aqui, né, mas se a gente for olhar, olha, a gente tem como entrada, né, o L8, a gente temos 15 imagens, né, o resultado do cálculo do NDVI também vai ser 15 imagens. Aqui na minha entrada aqui, por exemplo, eu tenho imagens com todas essas bandas aqui, né, B1, B2 até B11, né. Já a imagem gerada, né, as minhas bandas, é o seguinte, eu tenho apenas uma única banda, né. Ficou o nome aqui de B5, né, mas na verdade é a banda, a gente pode renomear, né, essa banda aí, né, mas aqui é o nosso NDVI.
Então, está parecendo que está mostrando uma única imagem, mas está mostrando a imagem do topo, né? Imagina isso aqui como uma pilha de imagens, ele está mostrando a imagem do topo. Se eu quisesse, né, gerar uma única imagem, né, eu poderia calcular a média, né, que seria equivalente, pessoal, a aplicar aquele reduce, né. Só que como é tão comum, né, a utilização, ao invés de usar o reduce, já existe uma operação que faz esse cálculo dessa média, né. Então, eu apliquei o map, né, depois basta eu executar aqui ndvis.min, já vai me retornar uma única imagem, que é a média do NDVI, né, dessas 15 imagens. Então a gente vai ver, olha, quando eu mandei imprimir aqui o NDVI médio, ele imprimiu uma única banda, né. Então agora eu tenho a imagem, né, do topo, né, e temos aqui o NDVI médio. Aqui é o NDVI médio dessa área. Vamos voltar, né? Me perdi aqui. Vamos voltar aqui. Aí que eu estou com duas janelas abertas aqui. Eu vou fechar aqui. Então, um outro exemplo, né, ainda de operações locais, né, de operações aritméticas, por exemplo, para o pré-processamento de imagens, né. O dado que a gente utilizou aqui, observe que tem um escrito aqui TOA, né, T-O-A. Isso aqui vem de top of atmosphere. Então, é o dado coletado, por exemplo, esse dado já é de reflectância, né, se a gente for, vamos adicionar aqui o map.add layer L8. Então é uma coleção, ele vai mostrar o que está no topo, né? Inspector, eu vou clicar aqui. Então, olha, então, no primeiro caso aqui, está mostrando aqui a série, né? Temos eu vou selecionar aqui só as bandas select B1, B2, B3. Eu vou pegar, na verdade, B2, B3 e B4. Faltou fechar aqui. Então eu vou selecionar agora, clicar. Então aqui, ó, as bandas B3, B2 e B4, olha, estão nessa faixa de valores .0, .04. Né? Vamos pegar a B5, que é o NIR. B5. B5, 0.20. Né? Se a gente pegar uma área aqui mais de floresta, 0.22. Né? Vou pegar o último NDVI. Que aqui é a região aquele de Minas ali. Então, tem uma área, né, de vegetação, mas provavelmente esse período da imagem que talvez a vegetação já está seca, né? Então, aqui, olha, observa que já está em reflectância, já está em porcentagem aqui. Então, aqui é 28%, né, que a gente poderia ler esse valor. Só que esse dado, ele não está
com as correções, né, de atmosfera. Então, se você trabalha com uma imagem, uma série temporal, você vai ter, né, as interferências ali da atmosfera. Então, normalmente o que se faz é calibrar esse dado. E aí a gente tem esse dado já aqui. Então, o Landsat, né, ele oferece um dado de alta qualidade, né, com muitas das correções que a gente precisa. O dado que tem essa correção não é o TOA, né, é um outro dado, que é o Surface, seria o BOA, né, de Bottom of Atmosphere, né, que aqui a gente chama de reflectância de superfície, né, seria qual que é a reflectância na superfície da Terra mesmo, né, não no topo da atmosfera, mas na superfície. Porém, esse dado, né, se a gente selecionar esse dado, ele está em número digital, ele não está de fato em reflectância. A gente precisa fazer uma operação aritmética para a gente ter esse dado em reflectância. Aqui eu tenho um exemplo, né, desse cálculo. Então, eu peguei, nesse caso aqui, eu peguei uma única imagem, né. As bandas vêm diferente, né? SR, né? Tem esse SR a mais aqui, ó. Então Surface Reflectance, né? BO2, B3, B4 e B5. Né? E aí, para poder ter o dado em reflectância, eu vou ter que multiplicar por esse valor, né? E adicionar um offset aqui. Vou executar e clicar na imagem para vocês verem a diferença. Então, aqui eu tenho uma imagem aqui de São Luís. Né? Vou melhorar aqui. Então, vou clicar aqui para a gente ver. Então, os valores em número digital, né, sem ter feito aplicado o fator de escala, tem valores 8.123, 8.968, então é difícil a gente trabalhar com esses números, né. Aqui a gente já tem o dado em reflectância, né, então a gente já tem aqui a porcentagem. A gente pegar uma área marcar aqui, pegar uma área aqui. Então aqui, olha, temos aqui no B5 31%, 30%, 33%, 29%. Então a gente precisa, né, antes da gente realmente poder gerar, por exemplo, NDVI, a gente tem que aplicar, né, esse fator de escala e offset para a gente poder trabalhar com esse dado já em reflectância. Então, o que eu vou fazer aqui? Para poder trabalhar com uma coleção de dados, eu vou aproveitar e vou mostrar nessas duas coisas. Então, a gente vai fazer tanto aplicar o fator de escala, quanto calcular o NDVI. Né? E aí a gente vai ter duas funções, né? Uma função para poder aplicar o fator de escala e uma outra função para poder calcular o NDVI. Já está aqui. Aqui. Então eu criei uma função para aplicar o fator de escala. Né? Aí eu aplico o fator de escala nas bandas do Olin e nas bandas do TIS. Né? E aí vem aqui SR e aqui ST. E aí temos uma diferença, né, de fator de escala e de offset. Né? E essas bandas vão ser adicionadas às minhas imagens. Então as minhas imagens... não, nesse caso aqui a gente vai sobrescrever, né, vai estar atualizando o fator. No caso do NDVI, né, que a gente vai adicionar uma nova banda. A gente vai adicionar o NDVI, né, e a gente está renomeando ele aqui, para NDVI. A gente vai adicionar, então a gente vai ter a imagem com todas as bandas de entrada que já tinha, mais o NDVI. Aí a gente está aplicando dois maps, olha, um map da primeira função e um map da segunda função. E aí
Nesse caso aqui eu selecionei, mas não vou selecionar o NDVI não, vou deixar com todas para a gente poder visualizar isso. Então ele mostrou aqui, ele imprimiu. Pegar aqui, olha, tem todas as bandas, né? SR, ST, e eu tenho lá a mais, né, a banda NDVI, né? Então, enquanto as outras valor numérico lá é um número inteiro, né? Aqui a gente tem um valor ponto flutuante, né? Entre -1 até 1. Então é essa faixa de valores aqui que ele utiliza, né, para poder montar aquela paleta, né, e a paleta e os valores de visualização mínimo e máximo, né. Só que isso aqui acho que é lá de Minas, né? Vamos aproximar lá, né? Então é map.center object. Então a gente não pode esquecer essa operação, porque senão a gente pode ficar meio perdido aqui no mapa, né? Então essa região aqui. Então com isso a gente finaliza aqui a questão das operações locais, né? E quais são os operadores focais? Os operadores focais a gente pode colocar um exemplo clássico aqui, trabalhando com a vizinhança de 3x3, né, e calcular, por exemplo, uma média, né, dentro dessa vizinhança. Então, eu tenho aqui um exemplo de operação zonal, de focal, desculpa. Então aqui ele vai me adicionar as duas imagens, então eu criei aqui, ó, DV suavizado. Nesse caso aqui, né, eu não estou usando operação, estou trabalhando com uma única imagem, né, peguei uma única imagem e estou aplicando, né, esse método Reduce Neighbor, né, que é o Reduce para fazer operações focais. A gente tem aqui a ilustração, né, vou mostrar aqui. Então, no caso aqui dos operadores focais, né, o método é esse Reduce Neighbor. E aí a gente define uma janela. Por exemplo, aqui eu defini uma janela de 3x3. E o que eu quero fazer aqui, por exemplo, é calcular a média. Eu poderia, por exemplo, pegar o maior valor, né, dentro dessa janela. Vamos ver aqui o resultado. Aqui, como ele calcula a média, vocês vão ver que a gente fala que está suavizado, né? Se a gente for olhar aqui nas bordas, olha, o valor. Vamos ver o efeito se a gente estivesse aplicando, por exemplo, ao invés da mídia, a gente aplicasse o valor máximo. Ó. Então, por exemplo, aqui perto, ele acaba, né, ficando muito pixelado, né? Porque dentro daquela janela todinha, né, vai ficar um único valor ali, né? Olha que interessante. O mesmo efeito ia acontecer se eu estivesse pegando, por exemplo, o valor mínimo, né? Só que aí ele vai estar mais próximo, né, do valor mais próximo do zero ali, né? O outro operador seriam os operadores zonais, né? Para esse tem o Reduce Region, né? Então eu passo uma região, por exemplo, eu posso passar uma única região aqui. Por exemplo, eu quero saber qual que é
o NDVI médio, por exemplo, de São Luís. Aí ele me retorna um dicionário. Ele me retorna um dicionário. Como eu apliquei, né, esse Reduce Region no NDVI, ele está me retornando a média, uma única média aqui, por exemplo. Do NDVI, esse valor, eu só tenho uma única banda. Se a imagem de entrada ela tivesse mais de uma banda, por exemplo, se eu estivesse calculando o valor médio da imagem, né, ele vai me retornar um dicionário com, para cada banda, o valor médio, né, dentro daquela banda. Existe uma variação, né, que também seria operadores zonais, né, que até está lá na citação como exemplo, que seria eu trabalhando com uma coleção. Né? Então eu tenho várias regiões aqui. Então, como resultado, eu vou ter uma feature collection. Então, para cada região e banda, eu vou ter um valor médio. Então, para a região F1, eu vou ter os valores médios B1, B2, B3, B4, B5, F2, a mesma coisa. Aqui um outro exemplo, né, que é interessante, por exemplo, eu poderia utilizar esse operador, né, por exemplo, se eu tenho um dado de altitude, eu poderia utilizar esse operador para descobrir, por exemplo, qual que é a altura média de uma região, de uma cidade, ou qual que é a altura máxima, por exemplo, de um estado. Né? Por exemplo, se eu rodando aqui para Minas Gerais, né, ele vai me retornar esse valor aqui de 2.802, né, que é o pico da bandeira, né, se não me engano. Adicionalmente, né, além desses operadores zonais, se a gente quiser aplicar, né, aquela operação em toda a imagem, né, a gente chamaria de operador global. Né, ele aplica em toda a imagem. É o mesmo Reduce, a gente pode aplicar usar o mesmo Reduce Region, porém, não passar nenhuma região. Então, ele vai aplicar em toda a imagem. Contudo, né, a gente tem que entender, né, que agora ele está trabalhando com uma imagem. Né, se a gente não passar esse parâmetro aqui de Best Effort, né, ele tem umas limitações. Né? Então, se eu tentar executar, olha, ele vai dizer, olha, tem muito pixels, né, nessa região para poder manipular. Eu não sei se... não é que está com uma única banda, né? Então, mesmo com uma única banda, já ultrapassa. Né? Eu poderia definir, alterar esse máximo de pixels, né? Tirar essa limitação. Ou eu coloco essa opção Best Effort True, que ele verifica qual que é a melhor abordagem para poder conseguir tratar, né, essa operação para um volume maior de dados. Né? Então esse NDVI aqui já não é mais o NDVI médio de São Luís, mas o NDVI médio em toda aquela imagem. Então com isso a gente encerra, né, o nosso mini curso. Né? Essas operações são operações básicas, então quando a gente vai trabalhar com operações de mais alto nível, né, como classificação de imagens, tudo vai passar por aplicação dessas operações. Né? Até para a gente poder fazer o pré-processamento, preparar os nossos dados para poder aplicar determinados algoritmos. Então espero que tenham aproveitado, né, o curso e a partir desse ponto sejam capazes de explorar, estudar e aprender cada vez mais. Obrigado e até o próximo encontro.